Poucos nomes na história da televisão moderna carregam tanto peso quanto Simon Cowell. Para o público, ele sempre foi o juiz de olhar afiado, palavras diretas e silêncio desconfortável que podia mudar o destino de qualquer artista em segundos. Mas por trás desse personagem televisivo, existe uma trajetória profundamente humana, marcada por tentativas, erros, recomeços e uma busca constante por reconhecimento. Antes de qualquer fama, Cowell era apenas um jovem tentando encontrar seu lugar em um mundo que não parecia particularmente acolhedor. Sua história não começa com holofotes, mas com dúvidas, frustrações e uma necessidade silenciosa de provar valor. Nascido em Londres em 1959, Simon cresceu em um ambiente onde disciplina e expectativas caminhavam lado a lado. Seu pai trabalhava na indústria musical e sua mãe vinha de um meio artístico, mas dentro de casa, o afeto nem sempre era expresso com facilidade. Esse contraste entre talento e distância emocional ajudou a moldar sua personalidade observadora e crítica. Desde cedo, ele aprendeu que o mundo não entregava reconhecimento facilmente. Essa percepção, embora dura, seria uma das bases do seu futuro profissional. Infância silenciosa e o peso das expectativas. A infância de Simon Cowell não foi marcada por grandes tragédias, mas por algo mais sutil e talvez mais profundo: a sensação constante de não corresponder às expectativas. Na escola, ele não se destacava como um aluno brilhante, tampouco era popular entre colegas ou professores. Era visto como alguém inquieto, muitas vezes distante, que parecia não se encaixar perfeitamente nos padrões ao seu redor. Dentro de casa, a comparação com o sucesso profissional de seus pais criava uma pressão invisível. Mesmo sem palavras duras, havia uma expectativa silenciosa de que ele encontraria seu próprio caminho de excelência. No entanto, esse caminho não parecia claro. Ele deixou a escola com resultados modestos e sem uma direção definida, o que aumentou ainda mais a sensação de incerteza sobre o futuro. Esse período não foi definidor por conquistas, mas pela formação de uma mentalidade resiliente. A falta de reconhecimento naquele momento não o impediu de continuar, mas o ensinou a observar, absorver e aprender com o ambiente ao seu redor. Era o início de uma construção interna que mais tarde se revelaria essencial. Os primeiros passos em uma indústria implacável. Ao entrar no mercado de trabalho, Simon começou de forma humilde, na sala de correspondência de uma gravadora. Para muitos, poderia parecer um começo insignificante, mas para ele foi uma espécie de escola invisível. Ele observava como a indústria funcionava, como decisões eram tomadas e como artistas eram escolhidos ou descartados. Essa fase foi marcada por frustração, mas também por aprendizado. Ele não estava no palco nem nos bastidores de poder, mas em um lugar onde podia ver tudo sem ser visto. Essa posição lhe deu uma perspectiva única sobre o funcionamento da música e do entretenimento. Com o tempo, ele começou a entender que sucesso não dependia apenas de talento, mas também de percepção de público, estratégia e timing. Esse entendimento inicial foi fundamental para sua futura carreira como produtor e executivo. O jovem que antes se sentia invisível começou a desenvolver uma visão crítica sobre o que realmente fazia alguém se destacar: fracassos, recomeços e a construção de visão própria. A primeira grande tentativa de empreender no mundo da música não foi bem sucedida. Simon fundou uma gravadora que inicialmente parecia promissora, lançando artistas e projetos que alcançaram algum sucesso comercial. No entanto, mudanças no mercado e decisões estratégicas difíceis levaram a empresa ao colapso. Esse período foi um dos mais desafiadores de sua trajetória. Ele experimentou não apenas perdas financeiras, mas também a sensação de ter falhado publicamente. Voltar a viver com a família e reavaliar seus passos foi um momento de reflexão profunda. Em vez de abandonar a indústria, ele escolheu recomeçar.
Essa decisão marcou uma virada importante. Ele passou a observar o mercado de forma mais pragmática, entendendo que o gosto do público tinha mais impacto do que a opinião crítica tradicional. Essa mudança de mentalidade seria decisiva para seu futuro sucesso. A filosofia que mudou tudo. Ao retornar ao mercado musical em uma nova fase da carreira, Simon adotou uma abordagem diferente. Em vez de focar apenas em critérios artísticos tradicionais, ele passou a prestar atenção ao que realmente conectava com o público em larga escala. Essa mudança foi vista por muitos como controversa, mas extremamente eficaz. Ele começou a trabalhar com artistas e grupos que, embora não fossem necessariamente elogiados pela crítica, alcançavam enorme sucesso comercial. Essa escolha consolidou sua reputação como alguém que entendia o mercado de forma prática e direta. Mais do que isso, ele desenvolveu uma filosofia simples. O público é o verdadeiro juiz do sucesso. Essa ideia, embora óbvia em teoria, era frequentemente ignorada pela indústria. Simon a colocou no centro de sua estratégia, o que o levou a resultados consistentes e ao crescimento de sua influência, a televisão e o nascimento de um fenômeno global. A transição para a televisão marcou o momento mais importante de sua carreira. Programas de talentos começaram a ganhar popularidade e Simon encontrou ali o ambiente perfeito para aplicar sua visão direta e sem filtros. Como jurado, ele se destacou por sua franqueza. Suas opiniões eram diretas, às vezes duras, mas sempre percebidas como honestas. O público reagiu de forma intensa, dividindo opiniões, mas também criando uma conexão forte com sua figura. Com o tempo, sua presença se tornou essencial em programas que alcançaram audiência global. Ele deixou de ser apenas um executivo para se tornar uma personalidade central da cultura televisiva moderna. Sua influência ultrapassou fronteiras e definiu um novo padrão para reality shows de talentos, fama, pressão e o custo do sucesso. O sucesso global trouxe consigo uma realidade menos visível, a agenda intensa, as gravações constantes e a responsabilidade de manter programas em escala internacional criaram uma rotina exigente. Apesar da imagem pública de controle e segurança, havia também um lado humano lidando com pressão constante. A exposição contínua e o julgamento público tornaram a vida pessoal mais reservada e, por vezes, solitária. Com o tempo, Simon passou a refletir mais sobre equilíbrio e prioridades. O trabalho continuava sendo importante, mas outras áreas da vida começaram a ganhar mais espaço. Essa mudança não foi abrupta, mas gradual, e impulsionada por experiências pessoais e maturidade, transformações pessoais e novos significados. A vida pessoal de Simon passou por mudanças significativas ao longo dos anos. O nascimento de seu filho trouxe uma nova perspectiva sobre tempo, responsabilidade e propósito. A partir desse momento, sua visão de sucesso começou a incluir dimensões mais pessoais e emocionais. Ele passou a valorizar mais o tempo com a família e a reavaliar o ritmo acelerado de sua carreira. Essa mudança trouxe um equilíbrio diferente, mais voltado para a presença e menos para constante expansão profissional. Esse período também foi marcado por reflexões sobre legado. O que antes era medido em audiência e contratos passou a ser pensado em termos de impacto humano e contribuição para o futuro, reflexão, maturidade e uma nova fase da vida. Com o passar dos anos, Simon Cowell entrou em uma fase mais reflexiva. Ainda ativo na televisão, ele passou a adotar uma postura mais serena, com menos ênfase em julgamentos duros e mais foco em orientação. Essa transformação não apagou sua personalidade direta, mas a equilibrar com experiência e empatia. Ele continuou sendo uma figura importante na indústria, mas agora com uma abordagem mais madura. Sua trajetória mostra uma evolução constante marcada por erros, aprendizados e reinvenções. Mais do que um executivo ou jurado,
Ele se tornou um exemplo de como uma carreira pode mudar sem perder sua essência. Legado e o verdadeiro significado de sucesso. Hoje, a história de Simon Cowell é vista sob uma nova perspectiva. Ele não é apenas o homem das críticas afiadas, mas alguém que ajudou a transformar a indústria do entretenimento e abriu portas para inúmeros artistas ao redor do mundo. Seu legado não está apenas nos programas que criou, mas na forma como redefiniu o conceito de talento na televisão moderna. Ele mostrou que o sucesso pode vir de caminhos não convencionais e que a conexão com o público é fundamental. Mais do que fama ou fortuna, sua trajetória sugere uma reflexão mais profunda. O sucesso verdadeiro é feito de adaptação, resiliência e capacidade de evoluir.